Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus. Estou aqui na cidade de São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E vou continuar lendo com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós vamos ler hoje, semana 14, quarta-feira. E o tema é: procure as ideias erradas. A referência bíblica de hoje é João 14, 27 e João 16, versículo 33. E o texto diz assim: uma noção errada de Deus pode produzir medo. Uma estudante judia do ensino médio disse que, embora sua vida familiar fosse feliz, tinha pavor da rotina de ir à escola e ser colocada em uma caixa. Não conseguia dormir nas noites de domingo e, na segunda-feira, começava a ter dores abdominais. Esse medo estava enraizado na ideia que tinha de Deus, como uma sina impessoal que determina o destino de todos. Essa ideia equivocada de Deus desequilibrava toda a sua vida, tornando-a algo impiedosamente engessado. A jovem tinha medo disso. Sua ideia de Deus precisava passar a ser a de um pai que não deseja nada além do melhor para nós. Suas doenças podem estar enraizadas em uma ideia errada de si mesmo. O psicólogo David C. Burry diz que 98% de nossos problemas são imaginários. Um famoso psiquiatra de Chicago diz que das pessoas que imaginam que vão enlouquecer, apenas uma em cada 100 de fato enlouquece. Uma linda menina, excelente musicista, abandonou a faculdade por causa da preocupação e do cansaço excessivo. Sua incapacidade de relaxar causou um colapso nervoso. Ela acreditava ter problemas intestinais. Entregando seus medos a Cristo, ela se sentiu tão relaxada que aceitou um pedido de casamento. Ela leva agora uma vida feliz e é útil como esposa de pastor. Ao olhar para suas ideias e atitudes, você pode ver que está aumentando seus medos, olhando para eles através de uma lupa. A preocupação é um homem velho, cabisbaixo, carregando nas costas um saco de penas, pensando que é pedra pesada. E enquanto pensava ser pedra pesada, ele sentia o peso da pedra pesada. Paulo fala sobre a renovação da sua mente em Romanos 12, versículo 2, desfazendo-se de todos os medos. Continuando os passos, passo 5, Stanley Jones afirma: depois de ter olhado para os seus medos, não pense muito neles, pense na fé. O medo se alimenta de si mesmo. Quanto mais você pensar nele, mais medo sentirá. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Você se tornará aquilo que habitualmente pensa. Ideias são ações em construção. O que quer que você tenha em mente passará automaticamente para os seus atos, pois as ideias não são passivas, são ativas. Mostre-me uma pessoa que tem pensamentos negativos e temerosos e eu lhe mostrarei um fracassado. Mostre-me uma pessoa que tem pensamentos positivos, pensamentos de fé e lhe mostrarei um vencedor. Um é paralisia, outro é poder. A oração de Stanley Jones de hoje: ó Cristo, afirmaste a vida em face das calamidades mais terríveis dela. Falaste de fé em face do fracasso. Ajuda-me a afirmar tuas afirmações e a crer em tuas crenças. Amém. E a afirmação do dia: hoje pensarei na fé, agirei com fé, serei a fé e espalharei a fé. Nós temos visto essa semana alguns passos que Stanley Jones ele mostra para nós sobre
como nos libertarmos do medo. Na devocional de ontem, nós encerramos, na verdade, falando sobre 3 direções que nós devemos olhar. E a última delas foi olhar para as nossas ideias e atitudes do momento. E nós encerramos ontem perguntando para você, qual é o paradigma que dirige a sua vida? Você já pensou que os seus medos, eles podem estar levando você numa direção errada e você está indo nessa direção errada porque você tem uma noção errada a respeito de Deus e uma noção errada a respeito de si mesmo? Você já pensou nisso? O medo, ele pode funcionar na nossa vida como uma lente de aumento, como o autor diz aqui, como uma lupa. E aí você superdimensiona o medo. Então você coloca um foco demais naquilo que você não precisa olhar. Nós precisamos então, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, renovar a nossa mente, trazer para nós pensamentos novos. Imagina uma grama onde folhas caem das árvores e elas ficam ali sendo acumuladas. A renovação não acontece na grama. Então, aquelas folhas que caem das árvores, elas precisam ser rasteladas. Você precisa tirar aquelas folhas velhas para que a grama seja oxigenada e ela cresça, e ela se fortaleça, se torne uma grama macia e boa para tudo aquilo que é necessário ali naquele jardim onde ela está colocada. Assim também é a nossa mente. Nós precisamos diariamente, como se fosse um rastelo, tirar os pensamentos velhos, as noções equivocadas, para que a gente tenha a nossa mente oxigenada. Eu lembro uma vez que eu, Eliane, eu tinha uma noção equivocada de Deus. Eu achava que Deus ele era bom para todo mundo, menos para mim. E eu lembro que eu tive um momento onde eu tive que falar a verdade para Deus. Então eu me sentei, eu peguei um papel e eu escrevi uma carta para Deus, dizendo tudo o que eu pensava a respeito dele. E pasmem vocês, no final da carta, não veio um raio e me destruiu. E no final da carta, na verdade, eu estava em completa paz, porque eu falei a verdade daquilo que estava dentro de mim. E aquilo funcionou como uma renovação da minha mente, e eu percebi que eu tinha um pensamento equivocado. Era mentira que Deus abençoava todas as outras pessoas e não abençoava a mim. No final daquela carta, eu consegui perceber a bênção de Deus na minha vida. Então, eu preciso ter a minha mente renovada. O passo 5 aqui, da devocional de hoje, diz que nós temos que olhar para os nossos medos e não pensar muito neles. Às vezes nós ficamos remoendo e passando os nossos medos na nossa mente. Então eu queria dizer para você, pergunte a si mesmo, se eu não estivesse com tanto medo, o que eu estaria fazendo agora? Se você não der tanto foco ao medo que você tem ou aos medos que você tem, o que você estaria fazendo? Lembre-se, algumas semanas atrás, na verdade na semana passada, nós falamos que o medo, ele é paralisia, ele paralisa. E a fé é poder. E eu quero lembrar você que a fé não é um sentimento, a fé é uma escolha que eu faço de crer e acreditar que tudo aquilo que Deus fala é verdade. Então eu quero encerrar a nossa devocional de hoje lendo João 16:33 para vocês. Em João 16 nós lemos o seguinte, palavras de Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus abençoe você. Tenha bom ânimo. Não fique preso aos seus medos. Olhe para Jesus.
Um bom dia.